10 safras atrás, tomava, entre aspas, um susto. Normalmente de uma maneira, podia ser até positiva ou negativa, porque os números iam sendo e depois a gente consolidava em maio tudo, junho tudo, e olhava como é que ia fechar o balanço do ano, né? E agora, com a gente tendo isso de maneira mais rápida, de maneira mais acelerada, isso nos permite tomar as decisões mais rápido e mudar de rota mais rápido. E cada vez mais esse cenário que a gente está falando, de dificuldade de acesso a crédito, esse cenário cada vez mais competitivo de margens, ele vai exigir que as empresas tomem decisões mais rápidas. E aí, pessoa! Seja muito bem-vindo ao podcast Raízes do Agro, aqui diretamente do stand do Grupo Piscin, aqui na Expo Inter. Eu adoro vir à Expo Inter, viu, cara? Porque a gente chega aqui 7 e pouco da manhã, já tem cheiro de churrasco. Tá no melhor lugar que a gente pode estar, né, cara? Exatamente. E o pessoal da Piscin é super parceiro, liberou esse espaço aqui pra gente poder gravar alguns episódios e, como você sabe, o Raiz do Agro tem como objetivo perpetuar os valores das famílias no campo e o respeito pela terra. E nesse episódio nós estamos aqui com o Eduardo Azevedo, que é administrador pela URGS, né? E sócio na Sementes Condessa, cara. Uma indicação do nosso querido amigo Antônio da Luz, né? Muito obrigado por estar aqui com a gente. Sejam super bem-vindos ao Raízes. Muito obrigado, Paulo. Obrigado aí, audiência. Eu sou o Eduardo, então, conforme a gente estava falando anteriormente, hoje trabalho na Sementes Condessa junto ao meu pai e o meu avô. Essa história começou no meu tataravô, depois passou pro meu bisa, agora ainda está com meu avô. Meu avô Você com 90... é a quarta geração. Quinta geração. Isso. Já. O meu avô com 90 anos ainda está no negócio, então hoje ele toca toda a parte da pecuária. Meu pai toca toda a parte do arroz e eu toco toda a parte da soja. Então assim é que a gente administra, mas hoje tem 3 gerações aí no negócio e a gente fica muito feliz de estar compartilhando um pouco da nossa história aí com vocês. Legal, cara. E o Antônio da Luz é um super parceiro nosso. Ele começou na nossa empresa um pouco depois de eu começar e eu posso dizer que ele foi um grande mentor meu dentro do agro, como deve ter sido para muita gente, mas eu tive a chance de ter essa proximidade a ele e aprendi muito com ele. E com toda certeza hoje eu aplico muitas das coisas que ele me ensinou aí ao longo da jornada. Legal, cara. Eu conversava hoje no episódio que a gente gravou aqui dessa... A gente vive num momento da história que a longevidade das pessoas ela ficou tão grande que é possível a gente ter 3 gerações, 4 gerações, 3 gerações pelo menos trabalhando junto dentro do negócio, né? Coisa que 50, 60, 70 anos atrás era quase que impossível, né, cara? Isso traz uma complexidade pro negócio, mas ao mesmo tempo imagino que deve ser um negócio super legal, né? De você ter, sei lá, seu pai, seu avô junto ali, né? Exatamente, é algo que meu avô hoje trabalha com plena autonomia. Então, por exemplo, com a parte da pecuária separada da nossa parte da empresa minha e do meu pai, meu avô toca a parte do banco, ele toca a parte do gado, tudo que é relativo à pecuária da parte dele, a gente não se envolve em absolutamente nada. Pô, então, só às vezes alguma questão fiscal a gente trabalha junto, mas fora isso, a parte administrativa, ele com 90 anos toca ainda. Então, isso é um orgulho e também uma inspiração para nós, porque a gente acredita muito que a longevidade dele se deu justamente por esse foco dele no trabalho e por essa relação saudável que ele tem com o trabalho. Então isso faz com que ele acorde todo dia, levante da cama com um objetivo, que é o que ele fala, e nos incentiva também a gente a procurar os nossos dentro da empresa. Claro, né? claro. Bom, eu ia te perguntar aqui um pouco, pra você contar um pouco das suas raízes no agro. Você já contou um pouquinho, cara, mas conta um pouquinho mais aí pra nós das raízes aí, como que é a questão da família aí também. Para começar, acho que eu tenho que falar um pouco sobre as minhas raízes fora do agro, né? Porque eu estudei em Porto Alegre, moro até hoje em Porto Alegre. Tudo bem que eu dedico, digamos, toda a minha semana a estar em Mostardas, mas ainda meu local de moradia é Porto Alegre. Então, como eu sempre estudei em Porto Alegre e ia para fazer nos finais de semana, eu nunca tive uma relação tão próxima ao agronegócio, né? Isso até a parte de eu entrar na faculdade. Daí, na hora de entrar na faculdade, eu acabei escolhendo administração, muito pensando em empreender. Eu sempre tive o sonho de empreender. Não sabia se seria no agro, mas sabia que eu queria empreender. E junto com a administração eu estudava jornalismo. Então eu me dividia entre as 2 faculdades. Legal. Até que, mais ou menos pelo 3º ano da faculdade, eu fui fazer um intercâmbio em Lisboa, no qual eu fiquei 6 meses estudando numa faculdade de negócios. E o meu pai, na visita que ele foi me fazer lá em meio ao intercâmbio, ele meio que me deu a deixa assim: ó, Eduardo, tu tem essa parte da soja, ela tá crescendo bastante na nossa região. Se tu quiser tocar, é contigo, mas tu te agarra. Agora é o momento. Então, na tua volta, se tu quiser, a gente começa, mas se não, eu vou começar a pensar em alguma outra solução, vou procurar alguém para trocar. E assim foi a
pressão que ele me colocou. E acabou sendo muito bom, porque foi justamente um momento interessante ali da soja, que ela estava começando com o consórcio do arroz. Então hoje a gente entende a lavoura de arroz como uma lavoura que obrigatoriamente tem que ter a soja no sistema, mas antigamente não era tão visto assim. A própria Condessa, nossa empresa, demorou um pouco para entrar nisso por não ter esse foco. E eu consegui dar esse foco ao entrar na propriedade. Então, lá em 2017, eu fiz minha primeira safra, eu comandando esse setor. E a gente começou ali com 300 hectares, a qual tocava eu, meu pai, o Felipe e o outro agrônomo que trabalha conosco também, que é o Paulo Osório. E a gente começou essa trajetória na soja que se perpetua até hoje e a gente tá buscando cada vez mais crescer e se desenvolver nessa parte. Não, legal, cara. Mas conta um pouquinho, isso aí é muito legal, né? Porque assim, beleza, teve ali um incentivo, né, do seu pai de chegar e falar, pô, ó, tem essa oportunidade aqui. Você tinha duas opções ali, né, cara? Você olhar para aquela oportunidade e falar, isso não é para mim, que eu quero seguir para cá, mas ou não, olhar para essa oportunidade dentro daquele aspecto de empreender, né? Porque no fim do dia você vai estar empreendendo dentro da empresa, né? Mas como que foi essa chegada, cara? Assim, tenta voltar lá atrás, assim, como que foi o seu primeiro dia? Assim, não, agora eu sou agricultor e vou cuidar dessa parte. Como que foi? Eu acho que é bem interessante o que tu falou, porque justamente eu pratiquei o intraempreendedorismo, que chamam, né? Então, o que me motivou foi justamente ainda ninguém ter tido um olhar de carinho para a soja tão forte na nossa propriedade. Porque eu vi que ali eu poderia ter uma diferenciação e eu poderia me aprofundar de forma que eu me tornasse, de certa forma, uma referência, tanto dentro da propriedade como fora dela. Então, se a gente falar hoje do arroz, por exemplo, meu pai está na 40ª safra dele. O Felipe, que é nosso sócio e nosso agrônomo, ele também já fez boas safras aí. E eu olhava para aquela cultura e eu não conseguia enxergar como dentro dela eu conseguiria me destacar, como eu conseguia me diferenciar. E daí quando eu olhei para a soja e eu vi essa carência da Condessa tá olhando com mais carinho para a parte da soja, eu enxerguei ali uma oportunidade para justamente eu me destacar via empreendedorismo, né? Mas é óbvio que a gente romantiza um pouco isso, mas é muito importante eu salientar aqui que pelo fato de eu ser sucessor, também tiveram alguns desafios. E o primeiro deles que eu coloco, o sucessor é a única pessoa que está dentro da empresa, não por meritocracia, mas porque ele é o filho do dono. E eu vivi essa situação que, óbvio, eu tive um conforto absurdo pelo fato de ser filho do dono, mas eu tive que construir muito as coisas para que pudesse ser respeitado, tanto internamente como externamente, porque o sucessor, justamente, ele é o único que não foi contratado por causa dos seus feitios técnicos, por causa de todas as qualidades. Ele está ali inicialmente porque ele é filho do dono e ele tem que buscar dentro da empresa um lugar de destaque. E eu encontrei na parte da soja e na parte financeira esse local que eu pude me diferenciar dentro da Condessa para conseguir agregar um pouco para nossa marca, né? Não, legal, cara. E assim, acho que esse ponto da sucessão é interessante, né, cara? Porque, igual você comentou, né? Você não chegou ali por habilidades técnicas relacionadas ao sistema de produção. Por outro lado, né, Eduardo, você tem que convir comigo que você vem de um background da administração também, né? Exato. Então, como que foi essa união dessas duas coisas também? Porque às vezes esse processo se deu de você querer ser respeitado, igual você comentou, né? Mas muito por conta também da sua habilidade de colocar em ação aquilo que você estudou, que você aprendeu, né, cara? Sim. Inicialmente quando eu comecei a trabalhar lá, o que importava bem era a parte técnica e de colocar força para fazer com que o negócio soja começasse a dar certo. Sim. Porque a partir do momento que a soja começasse a ter a sua rentabilidade, ela começasse a participar de maneira mais representativa dentro do orçamento, eu sabia que daí eu poderia conseguir ultrapassar algumas barreiras que a gente tinha na empresa, né? Então, obviamente, eu só vai receber mais investimento a partir do momento que o negócio dá mais resultado. Sim. Então, inicialmente foi muito, digamos, na parte da força bruta, na parte de estar presente todo dia e na parte de insistindo, quero pegar máquina, eu quero pegar esse orçamento aqui, eu quero juntar as pontas, para que conseguisse desenvolver essa parte da soja e ela crescesse com, digamos, suas próprias pernas, né? Mas daí depois eu comecei a enxergar algumas questões financeiras às quais eu podia ajudar também. E nisso veio muito junto o trabalho do Antônio da Luz. Porque inicialmente, quando eu entrei na empresa, a nossa empresa sempre foi uma empresa muito organizada financeiramente. O meu pai sempre teve a cultura. Meu pai é veterinário, né? E o Felipe é agrônomo. Mas o Felipe, que trabalha com ele, tem uma veia econômica muito forte, uma veia financeira muito forte. E eles sempre tiveram essa cultura de ter os números bem feitos. Só que a parte dos números bem feitos
eles trabalhavam tudo via DRE. Então eles conseguiam dizer exatamente onde é que deu lucro, onde é que estava o problema, quais eram os próximos desafios. Mas eles olhavam muito pouco para duas coisas que eu e o Antônio da Luz começamos a trabalhar mais forte. A primeira delas é o fluxo de caixa. Então entender justamente quais são as obrigações da empresa a curto, médio e longo prazo, entender os desafios para que a gente conseguisse joquear, porque o DRE não responde isso, né? E a outra coisa é o balanço patrimonial. Como a nossa empresa foi ficando cada vez maior e foi crescendo, a gente sentiu muito o desafio de entender em que lugar a gente está. E através do balanço patrimonial foi justamente o ativo financeiro que permitiu com que a gente olhasse e tirasse uma foto do balanço da empresa uma vez por ano, em que a gente listava todos os nossos ativos e todos os nossos passivos, e a gente conseguisse entender como é que está sendo feita a alocação de capital da empresa. E isso foi muito importante. Então, esse eu diria que foi o meu segundo passo dentro da empresa, que foi trazer um pouco dessa veia financeira, essa proximidade também ao mercado financeiro, porque o agro também se desenvolveu muito. Sim, e cada vez mais, né? E cada vez mais. Então a gente tem agora, por exemplo, a gente estava discutindo, antes de eu entrar aqui, uma safra que a gente vai ter um cenário extremamente desafiador para crédito. Sim. E em que vai sair na frente as empresas que têm os números mais bem organizados. Que tem número e bem organizado, né? Exato. Cara? E até engraçado, porque eu gosto de contar sempre que eu falo sobre isso. Isso necessita muito trabalho, né? Também. Mesmo sendo do escritório, a gente tem que ir lá e, enfim, puxar relatório, identificar onde é que pode estar algum furo e tudo mais. E é muito engraçado porque o meu avô, volta e meia até hoje, ele chega no escritório e pergunta: "Ei, Eduardo, não vai trabalhar hoje?" Então isso também, dentro do que a gente falou de uma barreira geracional, também é algo que eu venho para quebrar, que é justamente entender o quão importante é a parte financeira interna no negócio para que o negócio consiga prosperar. Cara, e a gente fala muito sobre isso aqui também, no sentido assim, cada vez mais vai ficar difícil você, por exemplo, pegar recursos, né, públicos. Tá igual cabeça de atum, né? Todo mundo sabe que existe, mas ninguém sabe como é que é, nunca ninguém viu. Então cada vez mais vai ficar escasso isso. Quem tá rentabilizado, ok, o cara pode fazer um investimento próprio e tal, mas quem quiser participar do mercado financeiro, né, cara, de pegar financiamento com ou banco privado ou qualquer fundo de investimento, se o cara não tiver as informações, esquece, irmão. Ele não vai conseguir acessar esse negócio, né, cara? Exato. Isso é fundamental. A gente tá entendendo cada vez mais que os nossos processos financeiros, eles têm que ser bem feitos. E a gente quer cada vez mais implementar rotinas financeiras. Então, por exemplo, ter um dia que vai olhar o caixa, ter um momento do trimestre que vai olhar a balança patrimonial e como que a gente vai acompanhar o DRE dentro disso tudo para ir tomando as decisões. Porque isso também, essa quantidade de informações, ela nos permitiu tomar agora as decisões de maneira mais rápidas e mais estratégicas. Então, muito do que acontecia antes, a Condessa, por vezes, vamos dizer, há 10 safras atrás, tomava, entre aspas, um susto. Normalmente de uma maneira, podia ser até positiva ou negativa, porque os números iam sendo e depois a gente consolidava em maio tudo, junho tudo, e olhava como é que ia fechar o balanço do ano, né? E agora, com a gente tendo isso de maneira mais rápida, de maneira mais acelerada, isso nos permite tomar as decisões mais rápido e mudar de rota mais rápido. E cada vez mais esse cenário que a gente está falando, de dificuldade de acesso a crédito, esse cenário cada vez mais competitivo de margens, ele vai exigir que as empresas tomem decisões mais rápidas. E para isso elas têm que ter o alicerce financeiro do lado. Se elas não tiverem, não vai ter. E nisso a gente tem aí um trabalho muito bom da AgroMoney, não querendo fazer propaganda de graça aqui, mas eu faço porque o Antônio da Luz realmente é craque, e o Bruno, que trabalha conosco, ele toca todo o projeto junto com a Núbia, que trabalha conosco também. Eles fazem um baita de um trabalho e eles conseguem nos fornecer informações quase que em tempo real, que é algo que fazia muita falta para o agricultor anteriormente, sabe? Sim. E cara, vamos lá. Você comentou ali que quando você começou no negócio, vocês começaram numa parte pequena, né? Acho que foi quantos? 300 hectares, né? Hoje vocês já estão com uma área muito maior, quer dizer, desde 2017, pelo que eu entendi, nós estamos falando de 8 anos, né? Exato. Você fez um crescimento considerável, né, cara? Sim. Se você olhar no papel, um investimento considerável. O que você traria como pilares mais importantes para essa transformação? Porque uma coisa é você querer empreender e outra coisa é dar certo, né, cara? Mas o que você julga que tenha sido os principais pilares para essa transformação, para essa evolução nesses últimos 8 anos? Assim? Claro, perfeito. Eu acho que assim, falando em números, tá? Hoje a Condessa, ela saiu em 2017 de 300 hectares de soja, e essa safra a gente vai plantar 1.900 hectares de soja. E em números de venda de semente, a gente saiu de 5 mil sacos que a gente vendia, e a gente está indo para 95 mil sacos, 100 mil sacos vendido
nessa Uma safra. diferença grande, né? Isso. E eu acho que o principal que a gente tem que colocar inicialmente também é um pouco do cenário macro. Uhum. Nos permitiu crescer porque havia demanda pelo produto, sabe? Então acho que muito antes do empreendedor colocar na conta dele, assim, todo o sucesso que teve, existia demanda para isso, e sim, aumentou a demanda por soja no mundo e a gente, obviamente, estava ali para aproveitar essa oportunidade, né? Sim. E além disso, acho que é importante falar que a lavoura de arroz em consórcio com soja, ela acabou virando um case de sucesso. Então hoje, como a gente está tendo uma safra extremamente desafiadora da lavoura de arroz, eu acredito que o bom arrozeiro obrigatoriamente vai ter que ser um bom sojicultor, sabe? Porque isso vai ter que andar em consórcio. Então essa necessidade do consórcio também, essa necessidade da Condesa fez com que isso acelerasse. Então, obviamente, a gente também tem que colocar aí trabalho, não só meu, mas também de todo mundo que trabalha lá com a gente. Hoje a gente tem na Condesa mais de 100 pessoas trabalhando aí diariamente para que a empresa consiga crescer. Então eu acredito que primeiro é falar um pouco do cenário macro, dessa questão do consórcio com o arroz, que acabou sendo algo muito importante para nós. E daí depois é trabalho, é acreditar, se preparar financeiramente para o crescimento e a partir disso ir colhendo os frutos ao longo dos anos, né? Cara, você falou muito dessa integração, né, do arroz com a soja. Eu venho de Mato Grosso, a gente tem ali o soja e milho, né, que é o binômio ali que deu de sucesso. A nossa inveja de vocês é que vocês fazem duas safras, né? A gente é ou arroz ou soja, isso é importante botar para o ouvinte. Exatamente, acho que esse sistema de produção, como que é essa integração que você comenta, acho que é legal para a turma conhecer também, né? Claro, é importante botar que é um ou outro. Então, por exemplo, um benefício que vocês têm no Mato Grosso, que basicamente é diluir o custo fixo fazendo duas safras, a gente não tem. Então isso acaba sendo um cenário mais desafiador, né? Então a gente tem uma safra no ano. E, inclusive a gente pensa hoje no nosso negócio de semente quase como se fosse uma safrinha, que basicamente é tu dar 2 tombos no capital. Então a gente compra, por exemplo, semente de nós mesmos, a Condesa, né? E daí depois a gente revende para uma revenda. Então, a partir disso, a gente consegue dar 2 tombos no capital e isso nos permite ter, entre aspas, a nossa safrinha. Que a gente consegue garantir que o nosso funcionário fique todo ano. Muitas empresas, por exemplo, do nosso setor, por vezes, elas fecham por 3 meses e depois tem que recontratar muita gente, sabe? Então, a gente não tem esse problema justamente por causa das sementes. E na parte do arroz, a gente começa a plantar ali por setembro, outubro, e depois a gente entra... Depois, basicamente, da gente terminar o plantio, a gente começa ali pelo final de outubro, novembro, a plantar a parte da soja. E a colheita, a mesma coisa. A gente começa a colher fevereiro e março arroz e soja ali, final de março, abril, a gente está colhendo. Então, achou também essa questão do tempo, assim, sendo muito propícia as duas culturas andarem juntas, né? Sim. Mas cada vez mais, a área de arroz vai ter que estar em cima da área de soja para que consiga rentabilizar. Não, sem dúvida, né, cara? Eu acho que e essa visão que vocês têm, né, se eu vou, cuida da parte da pecuária, soja, algodão e tal. No fim do dia, vocês 3 estão olhando pro negócio de vocês, mas unindo tudo, né, cara? Porque quando cresce todo mundo, a empresa como um todo cresce, né? Exato, e a própria soja permitiu que a gente tivesse pastagens na nossa região como a gente nunca tinha anteriormente. Verdade. Então a parte da pecuária também foi muito... Te ajuda lá na pecuária. Foi muito beneficiada nessa parte, sabe? E tudo isso a gente entende hoje, as nossas 5 fontes de negócio dentro da empresa, né? Que é pecuária, arroz, semente de arroz, soja e semente de soja. Todas elas a gente enxerga elas como uma forma de gerar margem de contribuição para pagar a conta do custo fixo. Sim. Então a gente só pode ter hoje uma empresa grande justamente por a gente ter uma diversificação da nossa receita que permite que a gente navegue os cenários, né? Sim. E, cara, uma coisa que você falou ali, e quando a gente conversou antes, até numa coisa que você comentou, é que vocês têm essa disciplina com a gestão, né? Acho que muito pelo Antônio também ajudar vocês, mas vem de casa. Você falou, pô, seu pai, né, há tempos já organiza a fazenda, os dados, as informações ali do financeiro e tal, né? Só que essa disciplina, às vezes o cara olha de fora, né? Vai escutar você falando e fala, mas os caras são grandes, isso, aquilo, outro e tal. Que dica que você daria pro cara que hoje não tem, não olha pras informações, independentemente do tamanho, assim, cara? Tem como fazer, mesmo sendo pequeno, cara? Eu acho que a grande virada da Condesa para conseguir olhar isso é ter um operacional bem feito. Então a gente, por exemplo, lá na empresa, eu posso agora estar falando contigo quarta-feira, 3 da tarde, justamente porque eu sei que as coisas operacionalmente estão sendo bem feitas. Então eu acho que a gestão financeira dentro da Condesa começou muito pela gestão de pessoas. A gente acredita muito, por exemplo, dentro da empresa a gente tem líderes que são responsáveis pelos seus liderados
e vão nos passando as informações de como estão andando as atividades, e a gente enxerga eles como os responsáveis por nós, pela nossa cultura organizacional lá na ponta. E é isso que permite com que a gente gaste tempo no escritório, com que a gente gaste tempo, enfim, conversando com players financeiros, e até de certa forma aprendendo com o mercado como gerir uma empresa desse porte, né? Então eu acho que a primeira coisa para que uma empresa consiga se desenvolver nessa parte financeira é ter tempo para isso. Porque eu acho que a maior reclamação do agricultor não é a falta de vontade, não é que ele não gostaria de ter os dados, mas ele precisa primeiro ter tempo para isso. Claro, e para isso o operacional precisa andar bem, né? E quando eu falo, muitas vezes eu e o nosso agrônomo lá, o Felipe, a gente discute, cara, por que será que os produtores às vezes não gostam dessa parte financeira e tudo mais? E acho que o Felipe fez uma analogia perfeita e ele sempre traz isso. Cara, não é que eles não queiram. Por exemplo, a pessoa quer ser magra, mas ela não quer ir na academia todo dia se exercitar. Ela não quer comer bem. Isso aí. E o Felipe sempre pontua. Não é que o produtor não queira essa parte, mas ele não quer, por vezes, ter o tempo gasto nisso. Ele não quer, por vezes, contratar uma consultoria que o desafie, que o ajude nisso. Então, acho que a primeira coisa é enxergar isso como uma prioridade e daí depois disso ter tempo para isso. Porque a partir do momento que tu tem tempo para isso, tu consegue ir trabalhando, ir estudando e tu vai precisar desse insumo, tempo. Isso é fato. E daí depois disso o conhecimento hoje tem disponível na internet, tem disponível em consultorias. Depois disso tudo tu consegue joquear, mas primeiro tu tem que ter tempo para estar olhando para essa parte, né? Cara, e esse é um ponto legal, né? Porque assim, o produtor, regra geral, ele sabe produzir. Exatamente. E o faz muito bem, afinal, tá aí há décadas fazendo negócio. Seu pai já tá há 40 safra, né? Você tá na 5ª geração, quer dizer, quem trabalha no campo, ele sabe fazer o negócio, ele sabe fazer acontecer. E é justamente o que a gente estava falando antes, né? Mesmo produzindo hoje com as margens mais apertadas e o juro mais alto, talvez só produzir não vai ser sinônimo de geração de lucro, de geração de caixa. Então, obrigatoriamente, o produtor vai ter que ir para essa parte. E se ele não gostar, talvez vai ter que contratar alguém, vai ter que delegar alguém, mas ele vai ter que estar pelo menos tocando nessa parte, porque no momento de margem mais baixa e despesa financeira alta, além de dificuldade de crédito, ele vai ter que estar olhando obrigatoriamente para a parte financeira e procurando alguma ajuda nessa parte. E esse é legal, porque assim, não precisa ser necessariamente ele, é isso que você falou, cara. O cara não quer ir na academia, né, bicho? Porque dá trabalho mesmo, né, cara? Dói os braços, né? 2 dias depois você não consegue cagar né? Você sentar no vaso. Cara, é difícil, né? Então tem que ter essa disciplina mesmo. Mas, cara, nessa questão da sucessão, né? Uma coisa que eu sempre comento aqui com a turma e tal, é que eu vejo a sucessão hoje de várias formas. Uma das formas que eu vejo, por exemplo, caras igual você, assim, sabe? Que vem de uma formação de administração e tal. Muitas vezes, esse local é um local interessante também para esse cara que vem de fora, né? O filho, o neto, enfim, entrar no negócio também, né, cara? Porque já fala um pouquinho mais a nossa língua, né? Exato. Eu acho que foi fundamental, assim, o meu início da trajetória ser na capital, porque mesmo nos dias de hoje, com acesso à internet e tudo mais, quando a tua formação é mais, digamos, metropolitana, né, tu acaba tendo um acesso a um tipo diferente de informação, sabe? Que eu acho que eu não teria se eu tivesse já iniciado desde o começo no interior. Então, por exemplo, ali na nossa região, a gente está localizado na região de Mostardas. Ela é mais ou menos 2 horas de Porto Alegre. E eu sempre fico abismado com a capacidade do produtor de Mostardas, de Capivari, de Palmares, ali na nossa região, de estar dialogando sobre essa parte financeira, como por vezes eu vou para outros locais, tanto do estado como do Brasil, e às vezes o pessoal não tem tanto esse afinco, tanto essa afeição à parte financeira. E eu acredito muito também a proximidade da capital. Ali a gente está a 1, 2 horas da capital. Então acaba sendo um local de fluxo de ideias e tudo mais, que é que nem a gente tá vendo, por exemplo, aqui na feira, né? A feira, apesar da gente estar hoje num mundo cada vez mais conectado na parte online de internet, ainda assim esse local da feira que ele é fundamental para tu ter um networking presencial, para tu encontrar aquele amigo que tu não via há muito tempo, para tu encontrar aquele cara que tem alguma sinergia de negócio, mas a qual tu nunca sentou para tomar um café. Então eu ainda acho que é muito importante essa parte do quanto o ambiente influencia na parte da administração e na parte até, enfim, de criação dos líderes, sabe? Sim, então acho que isso é muito importante. Eu conversava mais cedo com uma menina que é a Mariana, né, Cherubini,
que ela é da Farsul Jovem, né? Uma coisa que aqui no Sul também é muito interessante é o associativismo, né? O cooperativismo, enfim, qualquer coisa nesse sentido. Mas na ideia de você juntar produtores e tal em prol de alguma coisa, né, cara? E essa troca é sempre muito importante, porque nem todo mundo vai pensar como você pensa. E os outros também não vão pensar como você. Né? Assim, você levar essas informações para quem não olha para isso é uma coisa que vai abrir a mente das pessoas. Então essa troca é muito importante, né, cara, pro produtor, né? Exato, e a gente ali, vamos dizer, pós-pandemia, né, a gente viu a Faria Lima cada vez mais olhando assim pro mercado do agro, e isso também foi muito importante, eu acredito, sabe? Esse intercâmbio entre o mercado de capitais, entre o mercado financeiro e o agronegócio, porque isso faz, primeiro, a gente ter mais capacidade de gerar investimentos nessa área, né? Mas também faz com que nos provoque mais a se diferenciar financeiramente, sabe? A gente sempre discute ali na empresa, se um produtor de mais ou menos que fatura, vamos lá, 4 a 5 a 6 milhões, ele tivesse uma empresa dentro de Porto Alegre, obrigatoriamente essa empresa teria um CFO, teria um chefe financeiro, que seria o chefe de tesouraria, e ele ali olharia para fluxo de caixa, balanço patrimonial, planejamento estratégico, DRE, ele estaria olhando para tudo isso. Mas só pelo fato dele ser no agro, ele acha que não precisa disso, sabe? Porque ele está na operação, porque ele tem os números, porque as compras deles nem são tão grandes. Então eu acho que essa barreira a gente tem que quebrar, sabe? Porque pelo fato do agronegócio estar girando muito, a gente também precisa ser cada vez mais cuidadoso na nossa alocação de capital, nos nossos investimentos, para que a gente consiga, dentro do que a gente está faturando, a gente também ter rentabilidade, né? Porque no fim do dia, o que importa para todo produtor é se na última linha sobrou algo ou não para a empresa dele, né? Exatamente. Agora, cara, uma coisa que chamou atenção, né? A gente conversava antes lá de gravar, você falou sobre a educação financeira, né? Cara, o que mais não tem, né, assim, é gente que não tem afeição, não entende do dinheiro, né, cara? E a educação financeira, ela é super importante porque nós estamos falando de um negócio que é perene, né? Que vai passar de pai para filho e tal. E quando a gente não conhece a regra do jogo, né, do dinheiro, às vezes a gente pode meter os pés pelas mãos, né, cara? Conta um pouquinho dessa sua visão da educação financeira no agro, como isso é importante para perpetuação, né, das famílias no campo, assim. Sim. Eu acho que primeiramente quando a gente fala de educação financeira, a gente não tem que falar só do produtor, mas falar de todo mundo geral, que está envolvido, sabe? Porque hoje, por exemplo, a gente cada vez mais tenta trocar essas ideias com nossos funcionários e estamos pensando até de daqui a pouco formalizar algum tipo de treinamento para também permitir não só os nossos clientes, nós como produtores, termos acesso à informação, mas também nossos funcionários. Claro. E isso da educação financeira que tu me questionou, ele está muito atrelado. Esses dias eu vi uma pesquisa e eu não vou saber exatamente os dados, mas eu sei as ordens de grandeza, tá? Basicamente, uma pessoa hoje que tem dívida, ela tende a gastar muito mais horas durante a sua semana do que uma pessoa que não tem dívida pensando em como resolver esse problema. E a partir do momento que tu gasta muito mais horas nisso, a tua produtividade cai. E isso vale tanto para o gestor, como para o cara que está aplicando pulverizador, como para o cara que está plantando, como para o cara que está colhendo, porque o nível de atenção de todo mundo cai a partir do momento que tu está endividado. Então isso precisa ser um tema que ele pare de ser um tabu na nossa sociedade e a gente cada vez mais troca ideia. Então se a gente falar, por exemplo, hoje do produtor rural, se tu me disser que tu é um produtor de arroz ou de soja, me disser a tua região, eu pegando e te perguntando quantos sacos tu colhe e hectares que tu planta, eu já sei mais ou menos o teu faturamento. Eu já sei mais ou menos a tua margem. Porque os dados praticamente são públicos, óbvio, tu pode ter uma gestão de custo fixo melhor que a minha, tu pode ter comprado adubo um pouco melhor, mas na média eu vou saber, sabe? Então eu acho que é muito mais legal se tu pegar e abrir os teus desafios, abrir as tuas dificuldades para mim, para que a gente consiga cooperar, para que a gente consiga trocar, e não se enxergar como um competidor, e sim como alguém que coopera, justamente pensando nessa ideia de cooperativismo que tu trouxe aqui do Rio Grande do Sul, sabe? E já falando também do Antônio da Luz, ele nos presta uma baita consultoria pensando nessa parte. Então, todo final de safra, essa safra eu já sentei ali com ele, com a turma dele, ele nos mostra exatamente o que a Condesa tá eficiente e o que ela tá ineficiente, pensando em relação a custos de lavoura. E eu consigo entender aonde que estão os meus gargalos dentro da administração, sabe? Então, a educação financeira ela é fundamental para entender isso. Legal. E óbvio que tu também tem que ter uma subjetividade dentro disso. Então vou te dar um exemplo.
Hoje a Condessa, dos clientes ali do Antônio da Luz, a gente chegou à conclusão que a gente é o que mais gasta em alimentação. Mas a gente fez uma pesquisa de satisfação com os nossos funcionários e a gente viu que o item alimentação é justamente o item que mais motiva eles todo dia. E a alimentação, ela compõe 1,2% do nosso custo total da empresa. Então, a partir do momento que o item que mais motiva o teu funcionário é a alimentação e ela só é responsável por 1,2% do teu custo, não é ali que tu tem que fazer grandes cortes, sabe? Não é ali que tu tem que fazer grandes mudanças. Então é muito importante tu ter essa educação financeira, tu discutir os números, mas também trabalhar com certa subjetividade para entender exatamente o teu cenário e as tuas dores. Claro. Cara, isso é muito legal, né? Porque imagina, se vocês vão lá no dia seguinte, pô, esse negócio aqui tá caro. Corta o tal coisa, porra, no outro dia os caras já vão chiar, né, velho? Exatamente. E isso a gente consegue identificar graças também à parte da administração financeira, né? Sim. Porque se a gente não tivesse o tamanho desse custo para nós, a gente nunca teria um entendimento total da situação. Do porquê que aquilo é desse jeito que é, exatamente. Né? Porra, legal, cara. Ô, Eduardo, muito bom, cara, ter trocado essa ideia com você aqui. Agradeço também já de antemão aí o Antônio, né, que viabilizou a nossa conversa aqui, cara. Muito legal conhecer sua história, né, assim, entender o quanto a gente consegue empreender mesmo dentro de um negócio já existente, né, cara. Isso é muito legal, porque você precisava buscar o seu lugar ao sol, e se buscar o seu lugar ao sol era fazer o que você tá fazendo, né. Em 8 anos aí, crescer bastante o negócio, então é muito legal. Parabéns pelo seu trabalho, cara. Não, obrigado. E eu queria também já aproveitar esse espaço aqui. Agora eu comecei um projeto dentro da empresa que a gente, tanto na parte da nossa sementeira, quanto na minha parte pessoal, a gente está começando a criar conteúdo sobre o agronegócio. Pô, legal, conta então, aí. Então vou dar o meu serviço aqui, né? Show. @Eduardo Spieker, @Eduardo SPIEKER Azevedo, é o meu Instagram. E a gente está com essa ideia de começar a criar mais conteúdo, porque a gente acha que tem muito pouco desse trabalho, principalmente que tu tá fazendo, da comunicação no agro, né? Isso, é importantíssimo. Então, cara, a gente tá vendo que via a criação de conteúdo, primeiro, a gente consegue diminuir o custo de aquisição do nosso cliente, porque a gente tem mais gente comentando sobre nós e mais gente nos conhecendo. Além disso, essa questão, por exemplo, da feira, que a gente pode, uma vez por ano, ter contato a novos players, a gente consegue ter isso em tempo real, a partir das nossas redes sociais, né? E além disso, a gente consegue cada vez mais ter funcionários que queiram trabalhar com a gente e os que já estão lá dentro que se orgulhem do trabalho que a gente conta e mostra todo dia. Então, convido vocês a nos seguir. Legal. É @Eduardo SPIEKER Azevedo e @sementes.condessa. Show, porque a gente está cada vez mais tentando gerar conteúdo lá de forma que a gente consiga desmistificar muita coisa que falam sobre o agronegócio e também mostrar boas práticas para que a gente, como produtores, possa cada vez mais estar interagindo com outros produtores, não de maneira a competir, mas sim de maneira a cooperar. Acho que isso é fundamental, a gente tá pensando pra frente. Não, legal, cara. Super interessante, super importante. Vou deixar aqui na descrição do episódio também pra quem quiser show de bola. Acessar lá, né? Você é o cara que produz o conteúdo lá junto com a turma. Eu e tem mais uma turma lá que me ajuda e a gente tenta, óbvio que dentro das pendências do dia, às vezes a gente tem que ficar algum tempo aí sem postar, principalmente nos períodos mais difíceis, mas a gente tá tentando cada vez mais criar isso pra que a gente consiga cada vez atingir mais gente, conversar com um público mais diversificado. Show, maravilha. E para você que ouviu ou está assistindo esse episódio até agora, tenho certeza que você viu o valor nessa conversa que eu tive com o Eduardo aqui, então considere compartilhar esse episódio com alguém que vai se beneficiar desse conteúdo. O Raiz do Agro, ele cresce na medida em que você participa com a gente desse processo. Então siga o Raiz do Agro em todos os agregadores de podcast, Spotify, Deezer, Apple Podcast, a gente está em todos eles, e acompanhe também no Agro Resenha Podcast. Siga o Grupo Piscin, cara, nas redes sociais, é só buscar por @Grupo Piscin no Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube, e visite o site do Grupo Piscin, o www.piscin.com.br, dê uma olhadinha no blog que eles mantêm lá no site e entre em contato também com a turma lá para entender quais são as tecnologias que eles estão colocando no mercado aí, super interessante, muitas coisas legais aí vindo pela frente, tá certo? Eduardo, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado. E eu sempre finalizo meus episódios com uma frase de muita sabedoria, cara, que é o seguinte: se chover não precisa molhar a horta não, que tá tudo resolvido. E se não chover, mano, a gente tem irrigação lá. Demais. Tem que fazer. Tem que fazer acontecer. É isso aí, cara. Te agradeço, viu? Obrigado pelo papo. E aí, você gostou desse podcast? Se gostou, considere compartilhar esse episódio com alguma pessoa que irá se beneficiar desse conteúdo e nos ajude a alcançar ainda mais pessoas. O roteiro e a apresentação desse episódio foi do Paulo Ozaki, a produção do Agro Resenha e a edição do Senhor A.